Agora vamos estudar o mandado de injunção coletivo. Muitas vezes, a falta de uma norma regulamentadora não vai apenas obstar um direito fundamental de uma única pessoa. Às vezes, o direito fundamental ou o direito constitucional em si vai clamar por normas regulamentadoras que, entretanto, não foram feitas pelo Poder Legislativo, caso ele seja o competente. Entretanto, o fato de não existir essa norma não faz com que aquele direito constitucional tenha que perder a eficácia. A mora legislativa, por um longo período de tempo, vai ensejar o mandado de injunção. E com isso, a gente vai estudar agora as peculiaridades do mandado de injunção coletivo. Vale destacar que os procedimentos são os mesmos referentes ao mandado de injunção individual, só que tem algumas peculiaridades, principalmente no tocante à legitimidade ativa, que a gente deve destacar para que você compreenda melhor esse remédio constitucional, que a princípio questionavam se ele existiria ou não, pois a Constituição não deixa bem explícito que existe o mandado de injunção coletivo. Entretanto, ele é aceito e é um remédio constitucional de fato existente no ordenamento jurídico. É regulamentado, tal como o mandado de injunção individual, pela Lei nº 13.300 de 2016, tem natureza civil, porque esse mandado de injunção não terá finalidade penal. Ele vai fazer com que a falta da norma regulamentadora que está obstando os interesses de determinada classe ou associados venha a ser concretizada. Ou então determinado grupo minoritário, como a gente vai ver, a Defensoria Pública também é uma das legitimadas ativas para o mandado de injunção coletivo. Por isso a natureza civil e não penal. Aqui nesse caso, o remédio constitucional em matéria penal principal é o habeas corpus. Aqui o mandado de injunção coletivo vai ser utilizado em virtude da ausência de uma norma regulamentadora. Nesse caso, não está tutelando o direito individual de alguém, mas sim o direito de determinada coletividade. Alguns efeitos são explícitos no artigo 8º da Lei 13.300 de 2016, ou seja, o mandado de injunção coletivo terá os seguintes efeitos: vai declarar o poder legislativo ou a autoridade competente para editar aquela lei em mora, alertando que ela está precisando de criar aquela lei sem contudo, determinar, de fato, poder fazer com que essa determinação seja concretizada. Afinal de contas, o Poder Judiciário não pode se envolver nas funções típicas do Poder Legislativo. Por isso que o Poder Judiciário, apesar de declarar a mora do Poder Legislativo, não vai poder forçá-lo a editar a norma regulamentadora daquele direito constitucional. E com isso, ainda que ele determine um prazo, se houver descumprimento, está tudo bem, Fazer o quê? Também vai estabelecer a forma como aquele direito vai ser exercido até que a futura norma regulamentadora seja editada. Logo, o efeito da decisão em mandado de injunção coletivo é ser provisória. Essa decisão não é definitiva. Afinal, o Poder Judiciário não pode legislar. Ele estará apenas dando uma solução momentânea para que aquele grupo, aquela coletividade não seja prejudicada e devido à ausência da norma regulamentadora. Então, vai criar a forma como aquele direito vai ser exercido enquanto não existir a norma oficial.
Exemplo, no caso da greve dos funcionários públicos, enquanto não existir a norma específica que regulamente esse direito da greve, serão aplicadas a eles a norma que regulamenta a greve do trabalhador seletista. Mas, quando surgir a lei que regulamentar a greve do funcionário público, pronto, é essa lei que passará a ser aplicada, não mais a lei relacionada aos trabalhadores seletistas. E nisso é muito importante destacar o quê? Que a norma, o efeito dessa norma que for criada terá efeitos não retroativos. Afinal, o objetivo não é gerar uma insegurança jurídica nos jurisdicionados. Ela vai retroagir em um caso. Quando? Quando for mais benéfica. Se mais benéfica, é passível de retroagir. Mas se não for mais benéfica ou não trazer nenhum, ou seja, não trouxe prejuízo, mas também não trouxe benefício algum, vai perdurar. Agora vai seguir em frente a nova lei criada, não mais a anterior. Agora vamos ao que interessa, porque é esse o principal ponto em que o mandado de injunção coletivo se diferencia do mandado de injunção individual. No mandado de injunção coletivo, a gente verifica que sempre vai haver uma substituição processual, uma legitimidade extraordinária. Como assim, Simone? Exemplo. O Ministério Público, ao entrar com o mandado de injunção coletivo, vai estar atuando em nome próprio, pleiteando o direito alheio. Daí a legitimação extraordinária. Se a Defensoria Pública entrar com o mandado de injunção coletivo, como fez a Defensoria Pública de Alagoas, ela entrou com o mandado de injunção coletivo requerendo a norma regulamentadora referente à carteira de motorista. E nisso, ela estava buscando a gratuidade para aqueles que comprovassem necessidade quanto à retirada, à obtenção da carteira de motorista. E nisso, a Defensoria Pública não estava querendo essa gratuidade para ela, mas sim para os necessitados. Quando a gente fala em substituição processual com legitimação extraordinária, estamos falando de que a pessoa, o impetrante, está atuando em nome próprio, mas não pleiteando direitos próprios, mas sim direitos alheios. E com isso, perceba que no caso, o Ministério Público, aqui no caso, ele não é o titular do direito, tá? O titular do direito vai ser aquele que vai ser beneficiado. No caso da Defensoria Pública, em relação à carteira de motorista dos necessitados, das pessoas mais pobres, nesse ponto não seria a Defensoria Pública a beneficiária. Ou seja, ela pode ser impetrante, mas o titular do direito que está sendo pleiteado é o dos necessitados. O Ministério Público, quando atua, ele vai estar atuando não como um titular do direito, mas sim como alguém que está atuando em nome próprio, pleiteando o direito alheio. Então, veja aqui, nesse ponto, quem vai ganhar com a solução do processo não é quem atua em nome próprio, mas aquela pessoa que está sendo substituída processualmente. Isso é o que eu menciono aqui nesse terceiro parágrafo. Vamos ver juntos. Os titulares que são do direito são aqueles que serão atingidos e não o substituto processual. O substituto só está lutando, mas não é exatamente ele o titular do direito. Daí a legitimação extraordinária, a substituição processual. Vamos ver aqui o artigo 12, inciso 3, que menciona quem pode entrar com um mandado de injunção coletivo. Vamos lá. E por que eu quero falar isso? Antes de abordar os legitimados.
Tem legitimado que não precisa apresentar pertinência temática. Simone, mas isso não é coisa do controle de constitucionalidade concentrado? Ou seja, aquilo que a gente estudou quando viu a aula de ação direta de inconstitucionalidade, o rol do artigo 103, nós vimos os legitimados especiais e os legitimados universais. Os especiais precisam comprovar pertinência temática, ou seja, verificar se a norma que ele está querendo atacar a constitucionalidade tem a ver com as suas finalidades institucionais. Isso também ocorre no mandado de injunção, em que é necessário comprovar pertinência temática sob pena de ilegitimidade ad causam parcial. Vamos ver, são todos os legitimados do mandado de injunção coletivo precisam demonstrar pertinência temática? Não, o Ministério Público não. Agora, vamos ver quem precisa. Esse pessoal aqui do artigo 12, inciso 3 da Lei 13.300. Vamos ver juntos, principalmente o grifo que eu dei. Quem pode entrar com mandado de injunção coletivo? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Quem tem que estar funcionando há pelo menos 1 ano? A associação, tá? A organização sindical, a entidade de classe não precisam estar funcionando há pelo menos 1 ano. Quem precisa, sim, são as associações. E eles vão assegurar o exercício de direitos e liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou parte dos seus membros ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. O que significa isso? Algo muito simples. A associação não precisa da autorização de todos os seus associados para entrar com o mandado de injunção coletivo a favor deles. A organização sindical não precisa da autorização de todos os sindicalizados para entrar com o mandado de injunção coletivo. E com isso, vou espirrar. Me perdoa. Voltando. E com isso, perceba que nesse caso, o mandado de injunção coletivo, ele dispensa a autorização especial daquele que vai entrar com o mandado de injunção a favor dessas pessoas, tá? E isso deve estar no estatuto, diga-se de passagem. Agora, eu quero destacar também contigo que é essencial que a organização sindical entre com o mandado de injunção referente àquele objeto que ele tutela, aquela área de interesse. Exemplo, temos o Sindicato dos Professores. Gente, o Sindicato dos Professores tem que atuar em prol dos professores. Não cabe, aqui no caso, a organização sindical entrar com o mandado de injunção coletivo dizendo que falta a norma regulamentadora referente à profissão de advogado, por exemplo, porque não é a área de interesse dele, não é a sua finalidade cuidar de advogados, mas sim do professor. O mesmo vale para a entidade de classe ou associação legalmente constituída. Então, na inicial, é muito importante apontar essa pertinência temática entre a norma que ele está impugnando, mencionando que não há regulamentação legal, requerendo a tutela para que o Poder Judiciário dite a forma como aquele direito será exercido, e também mencione, claro, que ele tem legitimidade para isso, porque a norma se refere às suas finalidades e principalmente está de acordo com os seus estatutos. Isso é importante ter na petição, ou seja, não é só pedir para o judiciário, olha, você tem que concretizar o seu direito assim.
mas na petição também tem que ser demonstrada a pertinência temática entre o que está sendo impugnado e as finalidades daquela instituição. Comentando um pouco, quem são os legitimados? A gente já entendeu que entidade de classe, associação e constituída há pelo menos um ano, e entidade de classe, organização sindical e a associação precisam demonstrar pertinência temática, isso já ficou claro. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os demais legitimados ativos ao mandado de injunção coletiva. Nesse caso, primeiro, o Ministério Público, ele é tido como um legitimado universal, afinal de contas, ele tem um grande interesse na defesa da ordem jurídica, ele é aquele fiscal da lei, e nisso o Ministério Público, tal como a Defensoria Pública, são o quê? São funções essenciais à justiça. Logo, eles têm um interesse em tutelar o ordenamento jurídico. Daí a desnecessidade de apontar alguma finalidade específica à atuação do Ministério Público. E com isso, o que nós temos? Aqui temos o Ministério Público em prol de regime democrático. Deixa eu pegar minha canetinha para apontar. Pronto. Aqui, ele vai atuar na área de interesses, sociais, individuais indisponíveis, defesa da ordem pública, regime democrático, partido político com representação no Congresso Nacional. Pessoal, lembrando, representação no Congresso Nacional, basta que no dia da impetração do mandado de injunção exista pelo menos um representante daquele partido ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Não tem, mas tem na Assembleia Legislativa, tem na Câmara dos Vereadores. Esqueça, tá? É essencial que o partido político tenha representação no Congresso Nacional, bastando um parlamentar em qualquer casa do Congresso Nacional para que esse requisito de representação no Congresso esteja cumprido. E então, nesse caso, ele vai poder entrar com mandado de injunção referentes a quê? Referente à falta de norma regulamentadora na área dos seus partidários, aqui, exercícios de direitos e liberdades dos seus integrantes ou relacionados à finalidade do partido. Tenha cuidado, porque eu vou te falar algo, tá? Eu vou pular uns slides, porque isso vale muito a pena. Caiu no AB e é discutível. Primeiro ponto. Partido político com representação do Congresso Nacional. Deixa eu desfazer aqui a caneta e vamos descer lá para a parte do que eu quero mostrar para vocês do que caiu na OAB. Olhem só, e vamos comentar a discussão. Determinado partido político que possui 2 deputados federais e 2 senadores em seus quadros, ou seja, tem representação no Congresso Nacional. Na peça, aqui você já falaria sobre a representatividade no Congresso Nacional, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar, em nome do partido, a medida judicial objetiva apropriada visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Pessoal, olha a OAB meio que induzindo você a erro. Primeiro ponto. O partido político, ele tem legitimidade tanto para entrar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como também tem legitimidade para entrar com mandado de injunção.
coletivo. Os dois são para quê? Ausência de norma regulamentadora que está prejudicando o direito de alguém. No caso, para ser um mandado de injunção coletivo, o partido político, ele tem esse direito, desde que seja falta de norma regulamentadora que esteja relacionadas aos interesses dos seus partidários, do seu partido, ou então relacionadas às finalidades partidárias. Quanto à ação direta de inconstitucionalidade, existe também uma mora legislativa, mas não existe exatamente um conflito de interesses e não é algo que tenha nada a ver com o partido. O partido político, com representação no Congresso, ele não tem que demonstrar a pertinência temática. E nisso, ele pode muito bem... Vou espirrar de novo. Não espirrei. Pessoal, mil perdões. Eu tô um pouco gripada. E é o primeiro curso que eu estou lançando online, por isso eu não sei muito bem essas questões de edição, ainda não tenho capital para mandar editar, mas isso aí é algo que vai ser ajeitado com o tempo. E voltando, você vai entender muito, mas em matéria de conteúdo eu te garanto que esse curso é de excelência, você vai aprender muito aqui. E então, no caso do mandado de injunção coletivo, tem que ser alguma coisa com a finalidade partidária. Na ADO, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não tem que ser. Ele pode simplesmente estar... o partido político acordou achando que tem uma norma constitucional que falta regulamentação e ele vai lutar por isso. É o caso está aqui. Primeira pergunta que eu te faço. Olha, o partido quer entrar com uma ação relacionada à proteção adequada à saúde do trabalhador, pretendendo ajuizar, em nome do partido, a medida judicial. Qual medida ele tem que entrar? A ADO ou mandado de injunção coletivo? Não pode ser mandado de injunção coletivo, porque nesse caso não é interesse do partido. O que está em jogo é o interesse do trabalhador. É o interesse do trabalhador. Logo, vai usar a ADO. Por isso que essa é a peça processual que a OAB determinou fazer nesse 19º exame de ordem da prova de direito constitucional. Ou seja, não é o partido político que está querendo resolver um problema dele, mas ele quer resolver um problema de morosidade em relação ao direito constitucional do trabalhador. Resolvido isso, Essa é a resposta certa. Agora vamos a uma discussãozinha, dar um passinho a mais. Isso poderia até ter sido utilizado como recurso, não sei se esse recurso seria deferido, mas o fato a gente viu que o partido político ele pode também usar o mandado de injunção individual não apenas para pleitear direitos partidários, como também causas relacionadas, direitos do partido político, como também direitos relacionados à finalidade partidária. Se fosse o PT aqui, querendo arrumar a saúde, preocupado com a saúde do trabalhador, não seria finalidade partidária, logo também possível um mandado de injunção coletivo? Pois bem, interessante questão. Eu quero que você tenha apenas isso em mente, caso um dia você precise fazer um recurso para a OAB se errar a peça. Mas, por favor, não tente ser polêmico com a OAB. Nesse ponto, siga o caminho mais fácil. Para você saber a diferença clara, se é mandado de injunção coletivo ou ADO, apenas pense, é interesse do partido político? Não. Então é ADO. Voltando. Também,
legitimado ao mandado de injunção coletivo, organização sindical, tá? Na defesa dos seus sindicalizados, a entidade de classe na defesa da classe que representa, associação legalmente constituída. E essa associação, pessoal, não deve ser uma empresa, tá? É uma associação que não deve ter fins lucrativos, mas não uma empresa, uma sociedade empresária entrando com mandado de injunção coletivo. Não há essa possibilidade. Essa associação deve estar em funcionamento há pelo menos um ano e ela pode entrar sim com mandado de injunção coletivo na defesa dos seus associados. Simone, e se o associado e se o sindicalizado não estiver participando da associação, da entidade de classe ou sindicato na época, ele pode ser beneficiado pelo mandado de injunção individual? Sim. Ou seja, organização sindical, sindicato dos professores. Exemplo, entraram com o mandado de injunção coletivo e na época eu nem era sindicalizada. Depois me sindicalizei durante o tempo do processo. Gente, nesse caso, eu serei beneficiada na sentença do mandado de injunção coletivo. O mesmo ocorrendo com a entidade de classe e associação. Ou seja, eu não preciso estar associada na época em que a associação, a entidade de classe, a organização sindical impetrou o mandado de injunção coletivo. Houve sentença, eu serei beneficiada. Lembrando, esses três aqui têm que demonstrar pertinência temática para entrar com mandado de injunção coletivo. A Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, também é uma função essencial à justiça e, nesse caso, ela tem o dever de proteger os necessitados. Logo, há a possibilidade da Defensoria Pública entrar com mandado de injunção coletivo em prol dos necessitados, financeiramente falando. Isso a Defensoria Pública de Alagoas fez em relação à Lei 7.875, referente à gratuidade da Carteira Nacional de Trânsito. Uma discussão interessante para você saber é que se questiona a constitucionalidade da Defensoria Pública poder entrar com mandado de injunção coletivo. Houve uma falha formal aí. De fato, é inconstitucional formalmente. Mas ainda está em vigor. Enquanto estiver em vigor, Defensoria Pública pode sim entrar com mandado de injunção coletivo. E o que aconteceu? Houve, né, a Lei 13.300 e inseriram, tá? Se eu não me engano, foi a Câmara dos Deputados inseriu a Defensoria Pública nesse projeto de lei. E isso não foi devolvido para o Senado apreciar e concordar com essa emenda. Logo, o princípio da bicameralidade foi desobedecido, afinal, a casa que colocou deveria ter remetido isso à casa revisora para que ela concordasse com essa emenda. Tô fazendo um ajuste aqui, que eu vou ao banheiro limpar meu nariz. Tô bem gripadinha. Pronto. E agora que a gente viu a respeito dos legitimados, vamos entender a sentença em mandado de injunção coletivo. Na sentença, não é necessário que os associados, os sindicalizados sejam mencionados para que eles sejam beneficiados. Afinal de contas, já é claro que quem está entrando com a ação, que o legitimado ativo será aquele que está pleiteando interesse alheio, está pleiteando direito alheio. Então não precisa mencionar cada nome na sentença, bastando julgar procedente o pedido e essas pessoas serão beneficiadas pelaquela sentença. Essa sentença vai produzir coisa julgada, sim, em relação aos associados.
em relação aos sindicalizados, que estão ali representando, tendo um efeito entre aquelas pessoas, mas não um efeito erga omnes. Agora, é possível que haja um efeito erga omnes no mandado de injunção coletivo a critério do Poder Judiciário? Como assim atingir a todas as pessoas, inclusive futuros associados, futuras pessoas relacionadas com aquele direito, caso entenda relevante demais a situação. É o caso que acontece em relação à greve do funcionário público, algo de interesse tão relevante que não ficou restrito apenas ao funcionário público X, mas a todos. Vamos ver aqui o que diz agora o artigo 13, né? Que o mandado de injunção, coletiva, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade ou da classe ou categoria, sem prejuízo dos dispostos nos artigos 1º e 2º do artigo 9º. Então, aqui nesse caso, verifica-se que a coisa julgada é apenas para os associados sindicalizados, ok? Esse efeito erga omnes vai ser no caso de algo muito mais amplo, algo muito mais profundo, e com isso quando ocorre o objetivo de regulamentar, ainda que provisoriamente, um direito difuso. Tá? O direito difuso, ele tem como característica não ter sujeitos determinados. Logo, a gente pode compreender que no mandado de injunção coletiva, se o caso for algum direito difuso, fica mais claro que haverá um efeito erga omnes, principalmente com base no quê? No fato de que não há sujeitos determináveis aqui no direito difuso. É diferente do direito coletivo, que às vezes você não tem como determinar quem é o sujeito, mas isso pode vir a ser determinável. Quanto à competência, para onde você vai enviar o mandado de injunção coletivo, não há diferença alguma em relação ao mandado de injunção individual. Então, para que essa aula não seja repetitiva em relação à aula de injunção, do mandado de injunção individual, eu apenas vou remeter você, meu querido aluno, à aula de mandado de injunção individual, porque as regras de competência são exatamente as mesmas. Litispendência quanto aos mandados de injunção individual. Isso é muito interessante. Vamos ler o artigo 13, parágrafo único da Lei 13.300. Não induz litispendência. Primeiro ponto, o que é litispendência? Litispendência é quando entra-se com o mesmo processo, que tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Então, só para você entender litispendência. O que é litispendência de uma forma bem básica? Litispendência é se eu, Simone, entrei com uma ação contra a empresa X pedindo Y, tá? Entrei contra a empresa X pedindo Y. Aí, não gostei desse juiz, vou entrar com a ação de novo. Perceba a litispendência. Litispendência é que tem um litígio igual pendente anterior ao que eu criei atual de novo. Logo, é um repeteco da ação. Então, veja só. O Sindicato dos Professores entrou com um mandado de injunção coletivo para falar sobre férias do professor, tem que regulamentar as férias do professor. E aí, eu, Simone, também acho que isso, concordo, mas eu quero entrar com o meu mandado de injunção individual, requerendo a regulamentação das férias do professor para mim. Isso induz litispendência? Não induz. É a mesma, primeiro ponto, eu sou uma das partes, que serão beneficiadas pelo mandado de injunção coletivo. E no mandado de injunção individual também sou parte. A causa de pedir é a mesma? Sim. O pedido é o mesmo? Tudo indica que poderia ser litispendência, mas não é? Não é? Isso é muito simples. Primeiro ponto. Antes de explicar, vou ler com vocês o artigo 13, parágrafo único. Você entendeu o que é litispendência? Qualquer dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários.
ou pode me procurar no Instagram. Eu sou super acessível. E você pode me procurar e você vai me encontrar e eu vou te responder, tanto que se for pelo Instagram, quanto por aqui no curso. Não induz litispendência em relação aos mandados de injunção individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da ação individual no prazo de 30 dias, a contar da comprovada ciência da impetração coletiva. O que acontece no caso de litispendência? Você tem dois processos iguais, o segundo vai ser extinto sem julgamento do mérito, tá? Vai ser extinto, litispendência. Não tem o que discutir aqui. Esse processo já foi impetrado, esse mandado de injunção já foi impetrado, logo não tem nada a ver esse outro. Isso não acontece em relação ao mandado de injunção coletivo e o mandado de injunção individual. Logo, se o sindicato dos professores entrou com o mandado de injunção coletivo, eu posso muito bem entrar com o mandado de injunção individual. Não vai produzir litispendência. O meu processo não será extinto sem julgamento do mérito. Os dois vão correr paralelamente. Agora, vamos à segunda parte do artigo. Mas os efeitos da coisa julgada, do mandado de injunção coletivo, não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da ação individual no prazo de 30 dias. O que isso significa? Estão rolando dois mandados de injunção, do sindicato e o meu. Eu posso, querer ver um mandado de injunção coletivo que o sindicato dos professores entrou. Olhei, pensei, não gostei. O meu está melhor fundamentado. Eu acho que esse mandado de injunção dos professores, do sindicato, não vai ser aceito, vai ser indeferido, e o meu vai ser deferido porque o meu está melhor. Nesse caso, pensando nessa possibilidade de que sim, o mandado de injunção coletivo pode estar pior, mal fundamentado, é que se permite que o autor do mandado de injunção individual opte por seguir com a sua ação e deixa a outra rolar. O problema é o que for decidido no mandado de injunção coletivo não vai aproveitar, não vai se estender àquela pessoa que entrou com o mandado de injunção individual. E aí, essa pessoa não vai ser beneficiada. É uma faca de dois gumes, afinal, aquele mandado de injunção coletivo pode ser ruim e de fato indeferido e nesse ponto eu ser prejudicada, eu não ser prejudicada, afinal de contas eu continuei com o meu mandado de injunção individual que talvez por estar melhor fundamentado foi deferido e eu ganhei. Mas pode ser ruim, pois o mandado de injunção coletivo pode vir a ser julgado procedente e com isso eu me prejudicar, porque ali foi julgado procedente, mas para mim improcedente. E aí não adianta eu chorar na cama que é lugar quente, porque infelizmente os efeitos do mandado de injunção coletivo não irão servir para mim que não desistiu do processo no prazo de 30 dias do dia que eu tive ciência de que o mandado de injunção coletivo foi impetrado. Entende? É isso que quer dizer o artigo 13, parágrafo único da Lei 13.300. E nisso, não adianta eu reclamar, simplesmente vai acontecer que eu não vou ter os benefícios do mandado de injunção coletivo. Eu vou ter que agora rezar para o meu mandado de injunção individual também ser deferido e se não for, eu não posso reclamar. Agora, é possível renovar o mandado de injunção caso o meu mandado de injunção coletivo, meu mandado de injunção individual seja extinto sem julgamento do mérito? Sim, posso entrar com outro. Isso também acontece no mandado de injunção coletivo? Sim. Se o mandado de injunção coletivo foi extinto sem julgamento do mérito por qualquer carência de ação, qualquer
outro problema, nada impede que o legitimado para entrar com mandado de injunção coletivo entre com um novo, tá? O que não pode acontecer é, se foi julgado com julgamento de mérito e foi deferido ou indeferido, eu não posso entrar com outro mandado de injunção referente ao mesmo pedido. No muito, eu posso recorrer. E isso nós veremos na aula sobre recursos dentro de mandado de injunção. Surgiu uma nova norma regulamentadora. Que bênção! E agora? Pois bem, a nova norma regulamentadora, tal como acontece no mandado de injunção individual, não vai afetar os direitos, né, as garantias daquela pessoa que ganhou no mandado de injunção coletiva, ou seja, surgiu uma norma regulamentadora superveniente. O que vai acontecer com os efeitos daquela decisão? Tranquilo, daqui para frente o que vai valer é a nova norma regulamentadora, não retroage. Então, se o Poder Judiciário regulamentou o seu direito, né, colocou a forma como o seu direito será exercido de determinada forma, afinal não existia norma regulamentadora para regulamentar o seu direito, aquilo que o Poder Judiciário decidiu está decidido. A nova norma superveniente, né, a norma regulamentadora que surgiu após a decisão, vai ter efeitos ex nunc, não retroativos, ou seja, ela vai ser aplicada daqui para frente, não daqui para trás, afetando o passado. Quando isso só pode acontecer? Quando ela for mais benéfica. E aí até você, né, que foi beneficiado com o mandado de injunção coletiva vai adorar que a nova norma regulamentadora mais benéfica retroaja. E então ela terá efeitos ex tunc, retroativos. Vamos ver o que diz aqui, artigo 11 da Lei 13.300. A nova norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Ou seja, se durante o processo surgir a nova norma regulamentadora, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, porque vai acabar o interesse de agir. Qual o interesse tem de regulamentar um artigo constitucional que te garante determinado direito se a norma surgiu? Então, nesse caso, se a nova norma regulamentadora surgir não depois, mas no curso do processo, não é o caso de indeferir o mandado de injunção coletivo e o individual também, mas sim é o caso de julgar sem resolução do mérito. Agora eu vou trazer alguns aspectos bem legais que eu trouxe da jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por que eu quero mostrar isso? Gente, o mandado de injunção coletivo, ele vai ser julgado por autoridade de acordo com a Constituição, de acordo com quem que tem que editar a norma regulamentadora. Então, sim, é possível que tenha julgados no STF, no STJ, no Tribunal de Justiça Federal e no Estadual. E então, vamos ver alguns exemplos que eu peguei do STF e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Primeiro ponto, não cabe avaliar mandado de injunção para verificar a constitucionalidade da lei. Ou seja, o mandado de injunção coletivo não se presta a dizer se aquela lei é constitucional ou não. Ele não se presta a dizer se aquela lei está de acordo com os ditames constitucionais. Ele se presta a quê? A regulamentar
provisoriamente, declarar imora o poder legislativo e trazer as condições como aquele direito será exercido até que a norma regulamentadora surja. Enquanto não existir, cabe mandado de injunção coletivo, mas a norma existe, não cabe mandado de injunção coletivo, ainda que a norma não seja boa, não seja adequada. Vamos ver. Decisão de 2021, relator ministro Barroso. Mandado de injunção coletivo, ausência da omissão legislativa. Por quê? O que aconteceu? O impetrante estava em desacordo, não concordava, com as leis existentes. Entrou com mandado de injunção coletivo dizendo que a lei não estava atendendo à Constituição, não estava de acordo com a Constituição. Mas qual era o problema? Existia a lei. E a existência da lei é um óbice, é um obstáculo ao mandado de injunção coletivo. Então vamos lá. As providências exigidas pela tragédia de Brumadinho, lastimável em todos os sentidos, não podem ser acudidas por via do mandado de injunção. O cabimento do right pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição, cujo exercício é inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. A matéria objeto da ação já está regulamentada, disciplinada, Tem 3 aqui. Decreto-Lei 227, Código de Mineração, Lei 12.334 de 2010, que trouxe a Política Nacional de Segurança de Barragens, e a Lei 13.575, que criou a Agência Nacional de Mineração. Logo, o mandado de injunção não é um instrumento adequado para verificar se essas normas satisfazem os ditames constitucionais. Enfim, não caberia o mandado de injunção aí. Não, e aquilo que eu falei para vocês em relação à desnecessidade de autorização dos associados, dos sindicalizados para que entre com o mandado de injunção coletivo. Imagine que o sindicato dos professores decidiu entrar com o mandado de injunção coletivo e eu, como professora, estou muito irritada, mas não fui consultada, eu era contra. Gente, não adianta nada. Não adianta nada, porque não é necessário que haja autorização dos membros da associação, do sindicato, da entidade de classe, para que ela impetre o mandado de injunção coletivo. O que está escrito aqui? A menos que esteja em sentido contrário o estatuto dessa associação, mas não é o caso em questão. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante, tendo em vista que a jurisprudência do STF não exige autorização expressa dos membros da associação para a impetração do mandado de injunção coletivo. Logo, não é necessária a autorização expressa. E, gente, de certa forma, quando a gente entra num sindicato ou numa associação, é justamente para que ela lute pelos nossos direitos. Então, é meio que um tanto tácito, essa aceitação. Só que, nesse caso, não é necessário que haja a comprovação, a autorização especial para que a associação, sindicato, entidade de classe entrem, com o mandado de injunção referente à coletividade a que ele se refere. Mandado de injunção não cabe contra todos os tipos de omissão legislativa, Então, gente, olha só. A omissão legislativa tem que ser do tipo uma omissão constitucional, tá? Seja em relação à Constituição Federal, seja em relação à Constituição Estadual. A falta de uma norma regulamentadora referente a uma lei, ou seja, não está faltando a norma regulamentadora, ela existe. O que não existe, por exemplo, é uma regulamentação mais profunda dessa lei.
Logo, o mandado de injunção não é para esse tipo de omissão legislativa, é para ausência legislativa quando a Constituição manda legislar e o legislador não legisla. Agora, se é uma norma, uma portaria que está, se é uma portaria que está faltando, algo que regulamente ainda mais aquele direito, não cabe um mandado de injunção coletivo. Olha o que diz aqui. Lei 12.846, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, falta de ato normativo municipal que regulamente o processo administrativo e de responsabilização, e o procedimento para a celebração de acordo de leniência, ausência de preceito constitucional, não cabimento do right. Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio para qualquer tipo de omissão legislativa, mas só os que afetem os direitos constitucionais fundamentais. Por fim, e se a norma existe? Se a norma existe, não existe mandado, não tem necessidade de mandado de injunção. A norma existe, ela pode ser inadequada, mas existe essa norma. Então vamos lá. Mandado de injunção coletivo, bibliotecários, piso salarial estadual, ausência de reajuste, inexistência de direito constitucional, obstáculo por falta de regulamentação. A Constituição prevê como direito do trabalhador o piso salarial proporcional à complexidade do trabalho, e não impõe, né, a edição de piso específico a bibliotecários, nem consagra o direito a reajuste anual a ser implementado por lei. Ou seja, ali fala, o salário tem que ser de acordo com a complexidade do trabalho. Mas aí não fala na forma da lei. Então, aqui não tem uma lei estabelecendo, a Constituição não manda criar a lei, um piso salarial para o bibliotecário, não consagra reajuste algum. Enfim, espécie em que o piso estadual já existe, ainda que defasado pela inflação, inexistente qualquer direito constitucional obstado por falta de regulamentação. Não prospera a injunção almejada, denegada a ordem. Esse curso não é apenas para a OAB. Esse curso é para a prática constitucional. Vamos dar um passinho a mais? Vocês lembram, pessoal, da aula de inconstitucionalidade, quando eu falei sobre a inconstitucionalidade por omissão horizontal, vertical? A vertical é quando a norma de fato existe, mas ela não tutela exatamente o que a Constituição determina. E com isso, aconteceu um semelhante caso quando o salário mínimo na forma da lei, o salário mínimo na forma da lei, quando foi criado, estava muito baixo, não garantia a dignidade da pessoa humana. Dependendo aqui nessa questão, se houvesse nesse artigo, 7º, inciso 5º, na forma da lei, e a lei traz um piso salarial inadequado, não prevê reajuste, poderia-se enviar aqui já é uma apelação, já partiriam para um recurso extraordinário, mandando o que, olha, isso aqui é inconstitucional formalmente, porque apesar do salário existir, está defasado em relação por causa da inflação. Logo, existe uma inconstitucionalidade por omissão do tipo vertical, ou seja, pega todos, molha todos, os bibliotecários. Agora, o que pegou aqui na questão é que não há na forma da lei. E não havendo na forma da lei, só diz, o piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Aqui nesse caso, e a lei existe, não é o caso de mandado de injunção. Por quê? Porque a lei existe. E o mandado de injunção é para quando a lei não existe ou existe de um modo insuficiente.
Agora, pessoal, a gente vai passar para outra aula a respeito de mandado de injunção. Vamos falar sobre os recursos em mandado de injunção. É o tema da próxima aula.